Agora a gente chega naquele ponto aqui do programa em que a gente fala sobre aquelas conversas de bastidor, aqueles detalhes da apuração que a gente não conseguiu trazer para você ao longo da semana, que é o ponto alto. Eu começo com o meu ponto alto, gente, que é sobre Eduardo Bolsonaro. Vocês sabem que eu estava em Brasília essa semana e conversando ali com alguns parlamentares, dei de cara ali, trombei com 2 bolsonaristas. E na hora de repercutir esse assunto, a gente imaginaria que eles fossem dizer não, realmente tem que ir lá para os Estados Unidos para mostrar para o mundo a gravidade da situação aqui no Brasil. E não, os 2 estavam caindo na gargalhada, rindo de Eduardo Bolsonaro e dizendo que era inacreditável como ele estava querendo conseguir um green card usando essa história toda para isso. Era uma piada, claro, feita com todos os microfones e gravadores desligados, mas dá um pouco a temperatura de como nem mesmo no bolsonarismo essa estratégia está sendo vista com tanta consistência assim. Ou seja, pode ser que isso dê resultados? Pode ser. Mas pode ser que também vire um tiro no pé. Vamos esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Luísa Martins. Clarissa e Pedro, meu ponto alto é em relação ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Só para vocês terem uma ideia, em geral, o Procurador-Geral da República ele só comparece presencialmente nas sessões do plenário, né? O plenário completo, ali com os 11 ministros. Nos julgamentos nas turmas, tanto na primeira quanto na segunda, em geral, o PGR designa um subprocurador-geral para falar em nome do Ministério Público. Mas nesse caso do julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, na próxima terça-feira, começa na próxima terça, o Procurador-Geral Paulo Gonet decidiu ir pessoalmente, fazer ele próprio a sustentação oral e defender pessoalmente perante os ministros da turma a tese de que Bolsonaro e os demais 7 acusados devem se tornar réus pela tentativa de golpe de Estado. Se eu fosse advogado de defesa nesse momento, eu já ia chegar na sessão dizendo, tá vendo, gente, tanto é que deveria estar sendo feito no plenário que o procurador-geral resolveu vir aqui pessoalmente. Eu usaria essa. Pedro Venceslau. Meu ponto alto é um personagem que se projetou com essa decisão do Eduardo Bolsonaro, que é o deputado Felipe Barros, que acabou assumindo a presidência da Comissão de Relações Exteriores, cargo que estava reservado para Eduardo Bolsonaro. Houve uma certa confusão no início, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a anunciar o nome do deputado Zucco, depois a bancada se reuniu e definiram pelo nome do Felipe Barros. Felipe Barros, que é pré-candidato a senador no Paraná. Inclusive, no dia 4 de abril, o deputado vai junto com Jair Bolsonaro para um almoço com o governador Ratinho Júnior, governador que tinha se afastado de Jair Bolsonaro depois do segundo turno das eleições em Curitiba, porque o governador apoiava um candidato e o ex-presidente apoiava outro. Então é um almoço de reaproximação entre os dois e também Bolsonaro vai pedir ao governador que apoie a candidatura de Felipe Barros para o Senado. Vamos ver se vai conseguir convencer.